Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2026. Nesse trimestre, nós estamos estudando Entre a Verdade e o Engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. De modo geral, nós estamos estudando sobre ideologias, o que é muito importante para o nosso estudo, especialmente na classe de jovens e pelo tempo em que vivemos. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja um assinante do EBD em Foco. Sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E mais, os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis, o que facilita a preparação da sua aula. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores da EBD. Nós temos também o aplicativo do EBD em Foco. Você pode acessar a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. Instale no seu smartphone o aplicativo do EBD em Foco e tenha acesso a todos os slides e subsídios produzidos na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869. Muito bem, o texto principal da nossa lição se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso 17. É uma referência à igreja de Laodiceia. E diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Os especialistas, os estudiosos vão dizer que, quando o texto diz: como dizes tu, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, essa é uma perspectiva material da igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma região próspera e a igreja tinha essa percepção por causa da prosperidade financeira de seus membros. Entretanto, em questão de espiritualidade, de obediência a Deus, de fazer a vontade de Deus, de ter a presença de Deus, Deus reprova esta igreja, dizendo que, na verdade, ao invés de fato serem ricos e estarem enriquecidos e não ter falta de nada, eles são, na verdade, um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Inclusive, o texto continua dizendo: procure, né, comigo alguma coisa para você, de fato, ter prosperidade, né? Eu tenho para você aquilo que você precisa. Então, o texto está nos alertando que prosperidade financeira, prosperidade material não é a mesma coisa, não é sinônimo de agradar a Deus, de estar cheio da presença de Deus. O resumo da lição nos diz: a teologia da prosperidade busca associar as bênçãos divinas à riqueza material, ignorando o chamado bíblico ao contentamento e à verdadeira prosperidade espiritual em Cristo. Se fosse apenas associar as bênçãos divinas à riqueza material, seria até uma coisa tranquila, né? Porque as nossas bênçãos materiais são sim resultados da benevolência de Deus, do cuidado de Deus. O problema é que a teologia da prosperidade gira em torno disso, a ponto de ignorar a salvação, a ponto de ignorar a pregação da salvação. E aqui, como diz o comentarista, eles associam a fé bíblica à prosperidade material, enquanto que aquilo que de fato a Bíblia ensina está muito, mas muito mais direcionado à questão da fé como um valor ligado à salvação, arrependimento, perdão de pecados, crer em Jesus, no seu sacrifício para a salvação. O que não significa que ser rico, ser próspero, seja um pecado. Não, porque há inúmeros personagens bíblicos, homens que agradavam a Deus, que eram ricos, e não há nenhum problema nisso. O problema é, na verdade, aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, lá em Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é nem o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E eu, particularmente, penso que a teologia da prosperidade explora a ganância das pessoas como se fosse um elemento de fé. Mas, na verdade, é explorar a ganância da pessoa.
Quando você diz para uma pessoa que se você ofertar, se você dizimar, se você participar, você vai ganhar dinheiro, e as pessoas aderem a isso, então, na verdade, elas estão sendo estimuladas pela ganância. Se já é um problema fazer, resumir, né, ou restringir, limitar o evangelho a essa banalidade, mais ainda é explorar a ganância das pessoas. O texto bíblico se encontra em Jeremias capítulo 17, verso 9 a 11, e Provérbios 30, verso 7 até o verso 9. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faz aí o uso do texto, a leitura do texto, o estudo do texto. Nossa introdução. A chamada teologia da prosperidade tornou-se influente em muitos círculos cristãos contemporâneos, apresentando uma narrativa atraente. Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos financeiramente e plenamente saudáveis. A mensagem atrai multidões com promessas de cura, riqueza em troca de fé e ofertas, muitas vezes ignorando os contextos bíblicos e teológicos que sustentam a verdadeira fé cristã, né? Como eu falei agora, porque eles trocam o valor central da fé, que é arrependimento, salvação, crer em Jesus para a salvação, por uma fé que traz benefícios materiais. É um problema grave, seríssimo, porque isso é uma perversão brutal do verdadeiro evangelho. Contudo, esse ensino apresenta uma visão reducionista de Deus, né? Reduz Deus a um distribuidor automático, né? Trata ele como um distribuidor automático de bênçãos mediante atos de devoção. Deus só serve para me abençoar. É basicamente isso que a teologia da prosperidade propõe. Nesta lição, vamos estudar como esse ensino se distancia das escrituras sagradas e cria uma espiritualidade superficial voltada mais ao consumo do que à consagração. Além disso, evidenciamos como esse movimento pode causar frustração, escândalos e um afastamento da missão da igreja. Por quê? Primeiro, porque causa uma frustração tremenda, né? Este movimento causa frustração e, com isso, o distanciamento das pessoas. Causa escândalos porque está mexendo, está estimulando a ganância das pessoas. E é óbvio, distancia, afasta a igreja de sua missão, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Primeiro tópico, principais ensinos. Confissão positiva, o problema da famigerada confissão positiva que está dentro desse contexto da teologia da prosperidade. A confissão positiva ensina que as palavras têm poder criativo. É quase aquilo que está escrito lá em Hebreus. Pelo poder da sua palavra, Deus criou o mundo, os céus e tudo que nele existe. É quase isso. A confissão positiva ensina que as palavras têm poder criativo. E eles usam aquele texto lá de Provérbios que diz que a bênção e a maldição, a vida e a morte está no poder da língua. E aí eles usam que se você declara, se você confessa positivamente, você então gera bênção. Segundo seus defensores, basta declarar em fé para que a bênção seja liberada. Essa ideia tem raízes no movimento da fé e em filosofias de autoajuda, mas não encontra respaldo sólido nas escrituras. Como eu já disse lá na introdução, não existe nenhum problema em você ser rico. Não existe nenhum problema em você ser próspero. O problema é você fazer da fé um objeto de prosperidade financeira. É você fazer da fé um objeto de estímulo da ganância das pessoas, e o que leva a uma confusão e a frustrações profundas. Porque uma das ideias da teologia da prosperidade é a confissão positiva, onde eles dizem que você determina e a coisa acontece. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Tantas pessoas determinou tantas coisas e nada aconteceu, porque o poder dessas pessoas, a palavra dessas pessoas não tem esse poder criativo, como esta ideia teológica propõe. Embora a Bíblia fale sobre o poder das palavras, né, como eu disse, Provérbios 18 e 21, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto, ela nunca atribui a declarações humanas o poder divino de criação, né? A Bíblia atribui
a palavra de Deus, pela palavra, por sua palavra, Deus criou o mundo. Deus fez as coisas existir, mas o ser humano não. O que esse texto nos diz é que alimentar a maledicência só vai trazer prejuízo para você. Isso é óbvio. Provérbios é um livro de sentenças objetivas. Ali, Salomão e os outros escritores de Provérbios estão falando de questões práticas do dia a dia. O que Salomão está dizendo ali é: se você é uma pessoa maldizente, se você é uma pessoa que não sabe se comportar, fala muita besteira, isso pode trazer para você prosperidade ou trazer para você, isso trará para você, na verdade, né? O que Salomão está dizendo nesse texto é que se você faz o uso correto da língua, né, no sentido, você faz o uso correto das palavras, você será beneficiado. Mas se você faz o uso incorreto, você terá prejuízo. Nós não vemos apenas Salomão falar isso. Tiago fala isso muito bem do uso da língua, né? Ele diz lá que a língua é como um freio para os cavalos. Quem sabe usar, governa. A língua é como o leme de uma embarcação, que é tão pequenininha, mas governa uma embarcação gigante. É mais um ensino aqui importante de Tiago, é que se você sabe usar, você governa. Mas a língua também, ali, está dito que é como uma faísca de fogo, que no mínimo pode incendiar um bosque inteiro e causar destruições incalculáveis. E se você não sabe usar a fala, se você não sabe usar a sua boca, você vai trazer destruição mesmo. Se você é alguém que mente, que fala o que não deve, você vai trazer destruição mesmo. É nessa perspectiva que Salomão está ensinando, na mesma perspectiva de Tiago. Não na ideia da confissão positiva, não na ideia do que está escrito lá em Hebreus, de que pela palavra Deus criou o mundo. Nós não temos o poder, pela nossa palavra, criar absolutamente nada. A questão do texto de Provérbios e também lá de Tiago é que as consequências do mau uso da fala são evidentes, mas não que a palavra tem poder criador. A prática da confissão positiva reduz a fé a uma técnica, uma fórmula mágica que ativa os direitos do crente diante de Deus. É como se a fé fosse um objeto de prosperidade, né? Como se fosse a mercadoria, né? Ou o investimento, o primeiro passo para que você pudesse ter dinheiro. Tudo voltado para o estímulo da ganância das pessoas. É um pecado ainda maior, mais do que ter só a ganância. Com isso, a oração deixa de ser um ato de comunhão e dependência para se tornar uma exigência de resultados. Isso para mim é um negócio dos mais absurdos, né? Que às vezes no papel eles não falam muito isso, mas na prática, quantos pregadores da teologia da prosperidade e da confissão positiva dizem: coloque Deus contra a parede, você determinou, agora ele tem que cumprir. Isso é o cúmulo do absurdo. Dizer que Deus é obrigado a cumprir qualquer coisa que não seja aquilo que ele mesmo decretou. Essa abordagem inverte a relação entre Criador e criatura, colocando o homem no centro e reduzindo Deus a um cumpridor de desejos. No entanto, meus irmãos, a fé bíblica está ancorada na soberania e vontade de Deus. Mesmo orando com fé, Jesus ensinou a dizer que seja feita a tua vontade. Jesus diz: seja feita a tua vontade lá no Getsêmani, e antes, na oração do Pai Nosso, ele disse: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Olha só, a oração de Jesus está dizendo: ó Senhor, eu te peço, Pai nosso que está no céu, santificado, exaltado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Olha só, primeiro ele está reconhecendo quem é Deus, Pai. Ele está pedindo primeiro para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Mas mesmo assim, ele não deixa de dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos livra do mal, nos ensina a perdoar, ou nos perdoa assim como nós temos perdoado. Enfim, primeiro, Jesus está nos ensinando a admitir que o que prevalece é a vontade de Deus. Mesmo assim, ele nos ensina a depois pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não já falei lá atrás na oração, não já foi dito na oração que seja feita a tua vontade, Senhor? É a tua vontade que tem que ser feita? E para que eu ainda vou pedir? Porque isso faz parte do relacionamento, faz parte da relação da comunhão. Nós
pedimos com fé, reconhecendo o poderio e soberania de Deus, e Ele, por graça, nos abençoa. Promessas condicionais. Outro ensino comum da teologia da prosperidade é o uso de promessas condicionais. Se você orar e ofertar generosamente, será recompensado com saúde, riqueza e sucesso. Essa doutrina manipula textos bíblicos como Malaquias 3:10, tirando os textos de seu contexto histórico e teológico. Vamos considerar duas coisas. Primeiro, que você investir no reino dos céus, investir na obra de Deus, não é prejuízo. Se você faz isso com gratidão, com amor, não é prejuízo. Pessoas podem sim investir no reino e receber bênçãos. É bíblico. Jesus disse, não tem ninguém que tenha deixado tudo para viver o meu reino, que não ganhe 10 vezes, 100 vezes mais aqui e também na eternidade. Jesus está dizendo o seguinte, olha, todos vocês que se dedicarem ao reino terão recompensa sim, tanto aqui quanto na eternidade. Nós não podemos manipular os textos bíblicos para satisfazer a nossa vontade. O ensino que a teologia da prosperidade usa é condicionar toda a nossa fé e todas as nossas ações como um elemento de barganha. Não é gratidão, não é uma forma de investir no reino, é barganha. Porque Paulo diz que quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Paulo também diz, isso ele diz lá em Coríntios, mas lá em Gálatas ele diz, tudo que o homem plantar, isso também colherá. É óbvio que existe uma lei da semeadura. É óbvio que existe. Mas nós precisamos entender o contexto dessa questão e quais os elementos que são usados e como são usados. Olha como diz o texto. Outro ensino comum da teologia da prosperidade é o uso de promessas condicionais. Se você orar e ofertar generosamente, será recompensado com saúde, riqueza e sucesso. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Essa doutrina manipula textos bíblicos como Malaquias 3:10, tirando-os do seu contexto histórico e teológico. Não existe problema em ser rico. O problema é mentir. O problema é inventar coisas. A Bíblia nos ensina que nós podemos sim plantar na esperança de colher, mas não de forma egoísta, não de forma gananciosa, avarenta, porque aí, nesse contexto, Deus não vai operar. A generosidade cristã, embora abençoada por Deus, nunca é apresentada como garantia de retorno financeiro imediato. E isso é um ponto importante, porque muito do que você investe, do que você semeia no reino, você colhe só no futuro. O verdadeiro sentido da mordomia cristã deve ser guiado por amor e não por ganância, que é um ponto central da teologia da prosperidade. Eu falei isso lá no início. A teologia da prosperidade explora o pecado da ganância como o seu principal elemento de marketing. É isso que eles fazem. Além de deturpar a palavra de Deus, eles usam aquilo que é de mais vil em nós, quando o assunto é dinheiro, para poder ter suas mensagens e seus movimentos. Além disso, essas promessas condicionais criam uma espiritualidade baseada em mérito humano. O que eu faço? O que eu faço? Quando as bênçãos não chegam, o fiel pode se sentir culpado, achando que não orou o suficiente ou que sua fé foi falha. E aí não há nenhuma segurança, nenhuma satisfação em Cristo, nenhum amor pelo reino. Só interesse, e interesse macabro, interesse promíscuo, desavergonhado, imoral, domínio da avareza, da ganância, é isso que gera. A teologia da prosperidade, ela mais gera pecados do que leva a pessoa a ter uma vida santa. Minimização do sofrimento. A teologia da prosperidade despreza ou ignora a realidade do sofrimento. Ignora, não nega, mas ignora. Ensina-se que se alguém está enfrentando doença, pobreza ou lutas, é porque lhe falta fé. Isso é profundamente antibíblico. Isso é um problema sério. É de uma grosseria absurda. Porque se nós olharmos para os grandes homens da Bíblia, grandes homens e mulheres, exemplos de piedade, muitos deles foram ricos e sofreram a beça. É só nós lermos o livro de Jó. É só nós lermos o livro de Jó.
Se nós olharmos para Paulo, o homem mais dedicado a Deus, mais fiel, que mais orava, que mais lia a Bíblia, mas era um homem que vivia em prisões, que foi acorrentado, preso, chicoteado, espancado, enfim, tanta coisa, tanta coisa. Como que nós podemos argumentar que se alguém está enfrentando qualquer tipo de problema é porque ele não tem fé, é porque ele não ora, é porque ele está falhando nesses aspectos? Como nós podemos argumentar isso se a própria Bíblia apresenta exemplos que são completamente antagônicos a isso, antibíblicos? A Bíblia está repleta de exemplos de homens, mulheres fiéis que passaram por tribulações, dores e perdas. O próprio Senhor Jesus afirmou: no mundo tereis aflições. Esse é talvez um dos textos mais básicos sobre a nossa existência aqui no mundo. No mundo vocês terão aflições. Quem falou isso foi Jesus. Como que agora eu vou dizer que se você não está próspero, se você está enfermo, é porque você está em pecado, é porque você não tem fé, ou é porque você não ora? Se Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Nós temos que nos preocupar é ter comunhão com Deus, é ter uma vida santa. Os problemas da vida, eles são recorrentes e inerentes à natureza humana, à existência humana. Os apóstolos foram perseguidos, apedrejados, encarcerados e mortos por causa do evangelho. Essa foi a realidade dos apóstolos, com exceção de João, mas mesmo assim ele passou por maus bocados. Então, a grandeza de todos os apóstolos foram demonstradas na resiliência e na perseverança diante do sofrimento, e não por uma expressão de fé objeto de ganância e avareza que estimula as pessoas a ter mais ganância e mais avareza. Não foi nesse aspecto. Os apóstolos venceram, os apóstolos foram fiéis, mas suportaram todo o sofrimento por causa da fidelidade a Deus. Paulo declarou ter aprendido a estar contente tanto na fartura quanto na escassez, e mencionou seu espinho na carne, que Deus não quis remover. 2 Coríntios 12, 7-9 diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Paulo declarou ter aprendido a estar contente tanto na fartura quanto na escassez, como diz Filipenses 4:12, e mencionou seu espinho na carne que Deus não quis remover. Em Filipenses 4:12 ele diz: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? 12 e 13, Filipenses 4, 12 e 13. Aqui Paulo está dizendo que ele, pela graça de Deus, aprendeu a não murmurar, a não desesperar quando estiver na escassez e a não se envaidecer e abandonar a fé quando estiver próspero. E ele diz em 2 Coríntios que ele tinha um espinho na carne e ele orou a Deus para que Deus tirasse esse espinho na carne dele, e a resposta de Jesus foi: Paulo, a minha graça te basta. Minimizar o sofrimento como a ausência da fé é uma afronta ao evangelho da cruz. A mensagem bíblica não promete uma vida isenta de dores, mas uma presença constante de Deus no meio das dificuldades. Lembre-se, foi Jesus quem disse: no mundo vocês terão aflições. Ele é o Deus que consola os abatidos, fortalece os fracos e está perto dos que têm o coração quebrantado. Lembre-se, a nossa maior glória, a nossa maior bênção é a presença de Deus em nossas vidas. Volto a repetir, é importante que o professor explore isso com seus alunos. A Bíblia não proíbe sermos financeiramente prósperos, mas a Bíblia condena sermos escravizados pela ganância e pela avareza. Segundo tópico, visão bíblica da bênção. Bem-aventurados na pobreza. Jesus nos ensinou que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas no relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Lembra de Moisés, quando Deus disse: olha, Moisés, o povo é muito rebelde, eu não vou com vocês. O meu anjo vai com vocês, vocês herdarão a terra, vencerão os inimigos e tomarão posse da terra, mas a minha presença não vai com vocês. Então Moisés disse: se a tua presença não vai, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não vai ter conosco, nós também não iremos. O que é que Moisés está dizendo ali, professando ali? Não importa a bênção, não importa a presença de anjo, não importa a
terra, o que a terra produza, leite e mel, cacho de uva que um homem não consegue carregar, enfim, não importa o que tenha de mais maravilhoso nesta terra, não existe nada mais maravilhoso do que a presença de Deus. Se Deus não estiver presente, não importa o que nos ofereça, nós não iremos. Em Mateus 6, 19 a 21, Jesus ordena que não acumulemos tesouros na terra onde tudo se corrompe, mas sim no céu. O que ele está dizendo aqui é que não está dizendo que a gente não possa ter, por exemplo, investimento, ter bens, ter patrimônio. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós não devemos confiar a nossa segurança, a nossa existência aos nossos bens materiais, porque eles podem ser tomados pelo governo, pode ser roubado pelo ladrão, pode ser destruído pelo tempo, enfim, eles são perecíveis. Mas nós devemos acumular tesouros no céu. Lá o nosso tesouro é imperecível. A bem-aventurança aos pobres de espírito indica que o coração dependente de Deus é mais valioso do que qualquer conta bancária. O reino de Deus é oferecido àqueles que reconhecem sua necessidade espiritual. Esse é um ponto básico, né? Eu sempre costumo dizer e ensinar para os nossos novos convertidos assim: o básico para você acreditar em Jesus é, primeiro, quem é Jesus? O que ele fez? Quem sou eu e do que eu preciso? Quem é Jesus? É Deus, Filho de Deus. O que ele fez? Ele morreu em nosso lugar. Quem sou eu? Sou um pecador. Sou um pecador. Eu nasci pecador e sou um pecador. E assim eu serei condenado. A não ser que eu creia, que eu primeiro admita quem eu sou e depois creia na obra de Cristo Jesus. O reino de Deus é oferecido àqueles que reconhecem sua necessidade espiritual. Primeiro nós reconhecemos quem é Jesus, ele é Deus, ele é nosso Salvador. Depois nós reconhecemos que nós não temos condição de nos salvar. E por esta razão, nós então cremos. O reino de Deus é oferecido àqueles que reconhecem sua necessidade espiritual. A busca desenfreada por riqueza pode ser uma armadilha que desvia os olhos do que é eterno. O crente é chamado a buscar primeiro o reino de Deus, confiando que tudo mais será acrescentado conforme a vontade do Pai. Essa é a nossa ordenança divina. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é fé. Isso é confiança na providência divina. Nós descansamos de que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. O crente e a promessa de bênçãos espirituais. A teologia da prosperidade limita a ação de Deus às dimensões materiais, mas a Escritura enfatiza que o crente é primeiramente herdeiro de bênçãos espirituais em Cristo, como diz lá em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos transcendem riquezas passageiras e dizem respeito à salvação, ao perdão dos pecados, à adoção como filho de Deus e à comunhão com o Espírito Santo. Está além de bênçãos materiais. Não é sobre materiais, sobre ter coisas materiais, é sobre ter a presença de Deus em nossas vidas. Trata-se de promessas eternas que não podem ser roubadas por crises econômicas ou por enfermidades físicas. O crente vive na certeza de que, mesmo diante de perdas terrenas, está assentado com Cristo em lugares celestiais. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus também juntamente com Ele. Além disso, as bênçãos espirituais incluem o crescimento na graça, a santificação, a esperança viva e a consolação nas tribulações. Aqui nós vemos o que de fato é prosperidade espiritual. Crescimento na graça, santificação, esperança viva em Cristo e a consolação nas tribulações. Isto aqui é evidência de prosperidade. Diferente da ilusão de uma vida isenta de dificuldades, o Evangelho garante que, em meio às lutas, o Espírito Santo intercede por nós, fortalece o nosso homem interior e nos conduz a uma vitória em Cristo, como diz Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Romanos 9:37 diz, mas em todas essas coisas são mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essas bênçãos são muito mais valiosas do que qualquer prosperidade material, porque não se corrompem nem se desgastam com o tempo. O crente precisa, portanto, redescobrir o valor da herança espiritual prometida por Deus, reconhecendo que ela é suficiente para sustentar a fé até a eternidade. A bênção como ferramenta para servir. Na perspectiva bíblica, as bênçãos recebidas não têm como finalidade o acúmulo egoísta, mas a edificação do próximo e a glória de Deus. Mateus 10:8 diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai o demônio, de graça recebeste, de graça dai. Aqui nós estamos falando do ministério, do poder de Deus, do poder do evangelho que nós recebemos de graça e deve ser dado de graça. E as bênçãos que nós recebemos também têm propósitos. Por exemplo, se eu prospero financeiramente, espera-se que eu seja dizimista fiel, que eu contribua com os ministérios, com os serviços da igreja. É por isso que a gente prospera. A nossa prosperidade financeira não é para nós acumularmos de forma egoísta o que temos e ficarmos por aí esbanjando e também se amostrando. Não, Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outros. Tanto os dons espirituais quanto os recursos materiais confiados ao crente devem ser usados como instrumento de serviço. Os dons devem ser usados como instrumento de serviço. Se você prega, se dedique a pregar. Se ensina, se dedique a ensinar. Se canta, se dedique a cantar. Se contribui, contribua com generosidade. Se aconselha, se visita, faça isso com alegria, com amor. Porque os dons e os recursos que Deus nos dá, porque tudo é Deus que nos dá, devem ser usados por cada um de nós como instrumento de serviço, de glória a Deus e bênção do povo de Deus. Esse princípio é visto na vida da igreja primitiva, que, movida pelo Espírito, repartia seus bens, supria os necessitados e testemunhavam de Cristo com poder. O mesmo princípio se aplica hoje. Cada dom, habilidade, oportunidade ou recurso é uma ferramenta para servir a Deus e ao próximo. A igreja primitiva usava seus dons e seus bens. O texto vai dizer lá em Atos que ninguém passava necessidade, mas também não era uma questão tipo comunista socialista, onde ninguém tinha nada, tudo era de todo mundo. Não. Os irmãos tinham propriedade privada, alguns irmãos eram mais ricos que outros, mas quando havia necessidade, os irmãos não deixavam as pessoas passarem necessidade, porque para eles o bem é para a glória de Deus, é um instrumento de Deus para abençoar pessoas. A bênção não deve se transformar em ídolo, mas um meio de glorificar a Deus, o doador. É Deus quem doa. Assim, o crente entende que a prosperidade verdadeira é viver como mordomo fiel dos recursos espirituais e materiais confiados por Deus, lembrando que um dia prestará contas diante dele. Dessa forma, toda a bênção recebida se converte em serviço e fruto para o reino. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui é muito importante, né? A gente combate veementemente a teologia da prosperidade, que estimula a ganância e a avareza, que usa a fé como um instrumento de avareza e de ganância. Mas olha um texto que é importante, né? E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus tem sim prazer em abençoar pessoas fiéis nos seus dízimos e ofertas, pessoas honestas, tementes a Deus. Deus tem prazer sim, mas é claro que a gente precisa sim também buscar o conhecimento técnico. Não é que Deus seja insuficiente, mas é que isto faz parte da realidade humana. Terceiro tópico, efeitos práticos e espirituais, escândalos e frustrações. São efeitos da teologia da prosperidade, escândalos e frustrações. A teologia da prosperidade pode produzir frustrações profundas na alma do crente sincero, que mesmo orando e ofertando fielmente, não experimenta a prosperidade prometida.
Isso pode gerar sentimento de culpa, dúvidas quanto à sua fé e até abandono da frequência na igreja, né? Então a gente precisa ensinar e nós precisamos entender que sim, Deus abençoa o seu povo. Deus recompensa assim quem é fiel. Entretanto, a fé não é para este objetivo. A fé é para que creiamos em Cristo Jesus como Deus, confessemos nossos pecados a Ele e o aceitemos como nosso único suficiente Salvador. Lembremos que a prosperidade, né? A prosperidade está relacionada ao que Jesus diz em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus não deixará de nos acrescentar bênçãos, mas o que Ele espera de nós e qual é a nossa obrigação é que busquemos em primeiro lugar o seu reino. Por isso, né, nós podemos dizer que a teologia da prosperidade pode produzir frustrações profundas na alma de um crente sincero, que mesmo orando e ofertando fielmente, não experimenta a prosperidade. A teologia da prosperidade traz frustração. Isso gera sentimento de culpa, dúvidas quanto à sua fé e até o abandono da própria fé. A pessoa enganada pela promessa de uma vida sem problema não está preparada para lidar com os sofrimentos e provocações normais e provações normais da vida cristã. A fé genuína não está centrada em resultados materiais, mas em um relacionamento com Cristo que transforma vidas e prepara o coração para a eternidade. Quando se prega um evangelho centrado no bolso e não na cruz, abandona-se a essência da fé cristã. É importante que a gente perceba isso, que uma pessoa enganada pela promessa de uma vida sem problema não está preparada para lidar com o sofrimento. E isso é um problema sério. Nós precisamos entender que a fé genuína não está centrada em resultados materiais, mas em comunhão com Deus. Então, é por isso que, quando se prega um evangelho centrado no bolso e não na cruz, abandona-se a essência da fé cristã. E com isso, as pessoas que estão vivendo este evangelho acabam se frustrando. Distância do evangelho puro. O que a teologia da prosperidade faz é distanciar as pessoas da centralidade do evangelho. A centralidade da prosperidade material afasta a igreja do centro do evangelho, que é Cristo, porque tudo vai gerar em torno da prosperidade. O que nos moverá não será amor a Cristo ou amor ao próximo, mas amor ao dinheiro. A centralidade da prosperidade material afasta a igreja do centro do evangelho de Cristo. Em vez de proclamarmos a cruz, a graça e o arrependimento, passa-se a anunciar promessas de sucesso financeiro como se fosse o objetivo principal da fé. Temos muito que aprender com Jesus. Temos muito que aprender com o que está na sua palavra, mas nós precisamos entender que a nossa missão é proclamar a cruz. A nossa missão é proclamar o arrependimento. A nossa missão é proclamar a fé, que o sucesso de um ser humano é crer em Jesus Cristo. O sucesso financeiro é periférico. O centro de tudo que nós precisamos é de uma fé centrada em Cristo Jesus. Esse desvio enfraquece o discipulado, pois não há ênfase na negação de si mesmo, na cruz diária e na perseverança diante do sofrimento. O evangelho de Jesus é para todos, ricos e pobres, saudáveis, doentes, bem-sucedidos e fracassados. O Salvador que veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Que é um ponto importante, né? O Salvador veio, de fato, salvar o que se havia perdido, não o que já tinha sido achado, né? Isso é importante. Por isso o evangelho ele deve ser pregado a todos, estando ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, bem-sucedidos ou fracassados. O Senhor é quem nos abençoa. Voltar ao evangelho puro é necessário para que a igreja exerça seu papel na sociedade. Como que nós vamos exercer o nosso papel na sociedade se nós não temos credibilidade? Porque somos avarentos, porque somos gananciosos, cobiçosos. Se voltar à igreja, ou melhor, se a igreja voltar ao evangelho puro é o que é necessário para que a igreja exerça seu papel na sociedade, então, meu irmão, nós precisamos orar. Nós precisamos orar porque muito se tem esquecido desse voltar de fato para Deus. Mas essa é a consciência que nós devemos ter.
para que a igreja exerça o seu papel pela qual ela foi criada na sociedade, nós precisamos ser fiel ao evangelho. Devemos pregar Cristo crucificado e ressuscitado, o arrependimento e a santidade, e lembrar que, embora Deus possa abençoar materialmente, o maior presente é sua presença conosco. O chamado à fidelidade. A verdadeira fé cristã nos chama à fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias. O contentamento, como ensinou o apóstolo Paulo, é aprendido tanto na fartura quanto na escassez. Não? Como diz Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Eu posso suportar o sofrimento quanto posso suportar o conforto, a prosperidade e assim não pecar. Então esse é um ponto muito bom para a gente pensar. Né? O contentamento, como ensinou Paulo, é aprendido tanto na fartura quanto na escassez. Essa fidelidade não depende do que recebemos, mas de quem é Deus. Confiar no Senhor é reconhecer que Ele é digno de ser servido, mesmo que as bênçãos materiais não cheguem. Porque antes de tudo, nós como servos e filhos, nós nos deleitamos na presença. Nós nos deleitamos na glória de Cristo, na sua bondade, no seu amor, não em bênçãos materiais. Os crentes devem buscar ser generosos, não para receber mais, mas por gratidão e obediência ao Senhor. E Deus sempre abençoa quem é grato, quem é agradecido e quem é de fato generoso, porque isso é muito importante no meio que nós vivemos na igreja. A oferta não pode ser um investimento com promessa de retorno financeiro, mas um ato de adoração. Mas então, nós também precisamos admitir, e isso é bíblico, que é muito mais fácil uma pessoa fiel, comprometida, ser abençoada do que aquele que se distancia, que se deixa levar e governar pela avareza e pela cobiça. A generosidade cristã é marcada pelo desprendimento e pelo amor ao próximo, refletindo o coração de Cristo. Além disso, a maturidade espiritual exige que se compreenda o valor do sofrimento como parte da formação do caráter cristão. Né? Sofrer. Isso não é só a Bíblia que ensina. A própria filosofia diz que quanto mais sofremos dentro de um certo contexto, mais resiliente, mais forte nós ficamos. Portanto, em certo sentido, o sofrimento não é tão mal. Ele aperfeiçoa o caráter de cada crente. Quando a igreja reconhece isso, ela se torna mais forte diante das lutas, mais solidária com os que sofrem e mais fiel ao Senhor. A teologia bíblica nos convida a confiar na providência divina e a entender que, ainda que não tenhamos abundância de bens, temos em Cristo tudo o que precisamos. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas mantém-me do pão da minha porção acostumada. Ou seja, o escritor desse provérbio está dizendo que, né, nós temos que confiar na providência divina, mas podemos pedir a Deus que nos dê uma vida abençoada. Somos chamados a glorificar a Deus em tudo, seja na fartura ou na escassez, vivendo para o louvor de sua glória. Nossa conclusão. A teologia da prosperidade associa injustamente a bênção de Deus a conquistas econômicas e físicas imediatas. Ela distorce o evangelho ao trocar a cruz pela conta bancária, o arrependimento pela confissão positiva e a graça pela barganha. No entanto, a fé cristã autêntica ensina que nosso maior tesouro é Cristo e que a vida com Deus inclui momentos de provação, aprendizado e renúncia. Ao rejeitarmos a falácia da teologia da prosperidade, abraçamos novamente o evangelho da cruz, aquele que transforma, redime e prepara os crentes para a glória eterna. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.